Ok, irmãos, bom dia. Vamos começar então o nosso devocional de hoje. O texto que nós vamos ler está lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 11 até o 18. É o finalzinho do livro de Gálatas. Nós vamos encerrar hoje o livro de Gálatas. É um estudo muito gostoso. O livro de Gálatas é importantíssimo para o entendimento da salvação em Cristo, da salvação que nós temos em Cristo, e por isso esse é um dos livros também mais importantes doutrinariamente, porque ele traz elementos essenciais para que entendamos a justificação pela fé. A justificação não vem pela prática da lei, mas vem pela fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui no livro de Gálatas um conteúdo muito rico, como já falamos anteriormente. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo defende a sua autoridade apostólica. Nos capítulos 3 e 4, ele defende as bases teológicas, ele lança os fundamentos, então, da sua teologia. E nos capítulos 5 e 6, ele dá aspectos práticos da fé, como nós podemos praticar, então, como nós podemos viver essa questão da fé, da salvação pela fé, que é uma obra do Espírito Santo. Então, nós precisamos não apenas alimentar ou dar vazão, permitir que o Espírito Santo flua em nós, que ele age em nós, de forma que o Espírito produza frutos, né? Então a gente ouviu falar aqui, né, do fruto do Espírito, não apenas buscar, mas também permitir, dar espaço para que o Espírito Santo flua em nós e ele produza frutos que são frutos em relação a Deus, em relação ao nosso próximo, em relação a nós mesmos. É um fruto completo. A ação do Espírito é uma ação completa nas nossas vidas e nós podemos ter essa ação do Espírito quando nós permitimos que ele flua nas nossas vidas, que ele haja nas nossas vidas. E aí nós encerramos o texto de ontem dizendo que para não nos desanimarmos, afinal é incrível isso, né? Como a gente, ao fazer o bem, passamos por temporadas de desânimo. E aquelas pessoas que fazem o mal parecem nunca desanimar. Mas a Bíblia nos instiga, né, a não desanimarmos, mas continuarmos firmes ao fazer o bem, especialmente aos da família da fé. E encerrando o livro de Gálatas, vamos ler então no versículo 11. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Nós entendemos aqui que Paulo talvez tenha escrito de próprio punho, ele mesmo se colocou a escrever, já que outras cartas foram escritas por meio de um amanuense. Amanuense seria então um escrivão. Paulo ditava as cartas e esse amanuense, um secretário dele, colocava tudo no papel e escrevia as cartas. A carta de Gálatas, especialmente, foi escrita por Paulo. Ele não tinha esse secretário ainda e por isso ele mesmo escreveu de próprio punho. Quais são essas letras grandes? Então, o que significa essas letras grandes que Paulo escreveu aqui no livro de Gálatas? Pode significar duas coisas. Primeira coisa que pode significar é que Paulo tinha um problema de visão. E por ter esse problema de visão, ele tinha que escrever com letras garrafais. Afinal, a visão dele o impedia de escrever economizando papel. E olha que o papel naquela época era um artigo de luxo, era algo muito caro, era chamado de papiro, era uma folha de juta, de folha não, né? O tronco da juta que era retirado e ali eles faziam as escrituras nesse rolo, né, de papiro que
tinha naquela época, tá? Então era papel era um artigo caro e ele não economiza papel, ele escreve com letras grandes. E outra coisa que pode significar, não apenas o problema de visão, mas pode significar que ele chamou a atenção dos Gálatas de forma contundente, então de forma que eles entendessem. Paulo estava querendo chamar a atenção deles especialmente para a prática daquilo que ele estava chamando, daquilo que ele estava colocando aqui no livro de Gálatas. Então ele escreve com letras grandes e fala assim: gente, eu estou escrevendo com letras grandes, presta atenção, vai, acorda, desperta, não permita que esse povo, esses judaizantes fiquem aí falando coisas que não são a verdade do Evangelho, estão deturpando o Evangelho verdadeiro. Abram os olhos. No versículo 12, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E o que estava acontecendo naquela época era que os judeus estavam perseguindo os cristãos. Aqueles que estavam abandonando o judaísmo para seguir o cristianismo e eram perseguidos por aqueles que se mantinham na fé judaica, principalmente os fariseus que eram exímios leitores da palavra de Deus, eram exímios pensadores, eram pessoas eles fazem... Opa, me fugiu a palavra aqui, né? Desculpa, gente. Eles faziam uma leitura da palavra, eles eram exímios interpretadores da Bíblia, né? Então, eles tiravam lições ali da Bíblia e eles tentavam colocar em prática essas coisas que eles interpretavam da Bíblia. No entanto, eram coisas que iam além da interpretação fiel da palavra de Deus, da lei. Ou seja, os fariseus começavam a inventar coisas. Eles tinham interpretações, superinterpretações do texto bíblico. E isso fazia com que eles se tornassem legalistas. Então, os fariseus legalistas estavam perseguindo aqueles judeus que abandonavam o judaísmo para seguir o cristianismo. E esses judaizantes, eles queriam fazer uma média, então, com os judeus e queriam fazer uma média com os cristãos. Afinal, os cristãos não tinham nada específico, nenhum sinal específico externo para mostrar que eram cristãos, então eles continuavam ali fazendo as suas práticas, continuavam praticando a lei, continuavam crendo nisso e ensinando a circuncisão, não somente para os judeus, mas também para aqueles que se convertiam ao cristianismo. Então eles estavam pregando isso. Eles estavam pregando que a pessoa, além de crer em Cristo, eles precisavam passar pela circuncisão. Passando pela circuncisão, eles poderiam experimentar a salvação. E isso não é evangelho. Isso está além do evangelho. Isso é uma superinterpretação da lei. Ou seja, eles queriam ficar ali no meio termo, fazer uma média ali com os judeus, fazer uma média com os cristãos, fazendo uma média com todos, eles ficavam em cima do muro. E nós bem sabemos que o muro é do inimigo. O muro, a indecisão, esse fato de ficar nem para cá nem para lá, nós bem sabemos que isso não vem de Deus, isso não é a cruz de Cristo. Nós sabemos que o inimigo se alegra muito quando a pessoa fica em cima do muro, querendo agradar um grupo ou outro. No versículo 13 nós temos: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Paulo estava dizendo que nem aqueles que passaram pela circuncisão, nem mesmo aqueles que já passaram por um estudo completo da lei, nem esses conseguem cumprir a lei à risca, nem esses conseguem cumprir toda a lei. Afinal, a lei tinha
mais de 600 e tantas regras, era uma lei muito complexa e era praticamente impossível de praticar toda a lei. Mas nós vimos no passado, nos estudos passados, que o propósito da lei era mostrar o padrão de santidade de Deus, mostrar que nós, pelas nossas forças, nós não vamos conseguir cumprir toda a lei. Então a lei, ela tinha essa função de mostrar para aquele povo que não adianta tentar cumprir toda a lei, não ia conseguir, tá? Então aqui Paulo está chamando a atenção deles, dos crentes lá de Gálatas, para que os crentes da Galácia, né, para que nem os circuncidados conseguiam cumprir a lei. Por que eles queriam impor algo que eles mesmos não conseguiam cumprir? Sabe, essa postura legalista, e que hoje a gente vê muito também dentro da igreja, a gente vê pessoas impondo leis, impondo regras dentro da igreja, coisas que não são o evangelho. São acessórios, são coisas extra, são coisas além do evangelho, né? E aí a pessoa vem dizer assim: se você não falar em línguas, você não vai ser salvo. Se você cortar o cabelo, você não vai ser salvo. Enfim, começa a colocar um monte de regras, e esse tipo de regra não é palavra de Deus, não é a essência do evangelho, ok? Quanto a mim, e eles queriam também, ainda no versículo 13, eles queriam ensinar essa circuncisão para os cristãos, para que eles pudessem se gloriar no corpo deles. Afinal, era um sinal assim de muita glória para o homem, esse sinal de pertencimento à família de Deus. Esse sinal, essa circuncisão, o sinal no membro masculino, significava então algo muito importante para os judeus, que ele pertencia a Deus, que ele era da família de Deus, e isso fazia então com que eles se gloriassem. E Paulo estava dizendo assim: vocês estão querendo fazer esse sinal só para se gloriar. Qual é a motivação de vocês estarem fazendo a circuncisão? Qual é a verdadeira motivação de vocês passarem pela circuncisão? Vocês não têm que se gloriar num sinal apenas, não. No versículo 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criação. Fez até uma rima aqui, né? Paulo era um poeta, né? Então, o que nós temos aqui é que não adianta você passar pela circuncisão e não cumprir a lei. De que adianta você ter essa motivação de passar pela circuncisão só para você se gloriar de que você pertence à família de Deus? Tem gente que faz uma tatuagem, né, escrito Jesus Cristo, mas se a pessoa tem essa tatuagem e ela não pratica os mandamentos da lei de Deus, se ela possui uma tatuagem dizendo pertenço a Jesus Cristo, mas essa pessoa não vive os princípios da palavra de Deus, não tem fé genuína, verdadeira no Cristo crucificado que ressuscitou por nós, né, para mostrar que nós um dia vamos ressuscitar, se nós não temos essa fé em Cristo, de nada vale, de nada adianta, tá? Nós não seremos salvos pela circuncisão ou pela prática da lei. E um sinal atual da circuncisão também é o batismo, né? Algumas igrejas acreditam que a circuncisão, circuncisão que era no passado, era um sinal externo daquilo que a pessoa sente internamente, daquela experiência que a pessoa tem interna. Hoje, esse sinal seria o batismo, que seria a pública profissão de fé. E aqui nós podemos subentender, claro que não está escrito com todas as letras, mas nós subentendemos que não é o batismo em si que salva. Afinal, o batismo é um sinal externo daquilo que nós sentimos internamente. É um sinal, é um símbolo
daquilo que nós queremos professar publicamente, ok? Então, não devemos nos gloriar nos sinais, na circuncisão ou não. Afinal, não é a circuncisão que vale alguma coisa. De nada vale ser circuncidado se não for nova criação. O que vale para nós, então, hoje, é sermos nova criação. Você é uma nova criatura? Será que as coisas velhas já se passaram na sua vida? Será que você abandonou o seu velho eu e você tem vivido algo novo na presença de Deus, na fé que nós temos em Cristo? Será que nós estamos vivendo essa nova criação nas nossas vidas? Ou nós estamos vivendo ainda na velha aliança? Ou estamos vivendo a partir de velhos paradigmas que nós tínhamos antes de experimentar a vida nova em Cristo? Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Então Paulo chama a atenção daqui dos Gálatas para que a paz e a misericórdia sejam sobre todos que andam conforme a nova criação. Então, se você é nova criação, você vai experimentar essa paz e a misericórdia que ele está desejando aqui para os Gálatas. E também sobre o Israel de Deus. E aqui eu quero fazer uma pausa para lembrarmos que o Israel de Deus vai além, né, vai muito além do Israel de aquele país que nós conhecemos, que é aquele país lá do Oriente Médio, que tem lá um número X de habitantes, né? Então eu não sei exatamente, né? E mesmo os judeus que se dispersaram por todo o mundo, saíram daquela região, estão dispersos por todo o mundo. Este Israel é o Israel físico, mas Paulo está falando aqui de um novo Israel, o Israel de Deus. A partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida para Cristo, nós entendemos então que Cristo comprou as nossas vidas com o sangue dele derramado na cruz. A partir desse momento, então, nós fazemos parte de uma nova nação. Nós fazemos parte da nação de Israel de Deus. Seria o Israel espiritual. Então, nós participamos de uma nova família. Nós saímos então daquela velha família, daquele velho eu, daquela família egípcia, né? E nós entramos agora na família de Deus, no Israel. Nós entramos, agora pertencemos a essa família. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para que quando nós saímos dessa família, nós pertencemos a essa nova família, nós então mudamos a nossa nacionalidade. Nós não somos mais deste mundo terreno, nós somos do mundo espiritual. Nós somos seres espirituais e assumimos essa nova identidade a partir do momento que saímos da nossa nacionalidade terrena e nós participamos então dessa nova nacionalidade, a nação de Israel. Como diz lá em 1 de Pedro, né, capítulo 2, no versículo 9, nós somos povo santo, nação escolhida por Deus. Então nós agora que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós participamos desse novo povo, o Israel de Deus. E no versículo 17, Paulo diz: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. E o que seriam essas marcas que Paulo carregava consigo? Diferente da circuncisão, Paulo carregava algumas marcas a mais. Ele era circuncidado porque ele era judeu, né? Mas ele não apenas carregava essas marcas do judaísmo, mas ele carregava a marca das perseguições, a marca de ser um verdadeiro cristão, de ser um cristão genuíno, um cristão que tem um posicionamento na sociedade, um cristão que assume a sua postura diante de todos, um cristão que é aberto. Paulo não era um crente 007, que era o agente secreto, onde
ele chegava, as pessoas sabiam que ele era crente. Aonde ele chegava, ele determinava a temperatura do ambiente e ele mostrava para todas as pessoas que ele era um cristão, por meio da sua vida, por meio das suas práticas, por meio do seu testemunho. Paulo era ousado em tudo que ele fazia e por isso ele tinha então um posicionamento, ele carregava essas marcas de Cristo. Ali naquela região da Galácia, Paulo sofreu muitas perseguições e ele foi até mesmo apedrejado. Ele passou por um apedrejamento, irmãos. E olha só, uma pessoa que passa por um apedrejamento, ele com certeza carregou aí muitos hematomas em relação ao seu sofrimento. Por ser um cristão posicionado, por ser um crente posicionado na sociedade, ele teve muitos problemas com isso. Ele foi perseguido e por ser perseguido ele foi tido como morto, foi arrastado para fora da cidade, passou por grandes problemas aqui na região da Galácia inclusive, e ele diz assim: se vocês querem se gloriar de alguma coisa, vocês precisam se gloriar na cruz de Cristo. Se vocês querem se gloriar de um pequeno sinalzinho que é feito escondido, eu carrego no meu corpo, à vista de todo mundo, as marcas de Cristo. E nós, irmãos, somos chamados também, a partir do exemplo de Paulo, a termos um posicionamento diante da nossa sociedade, diante das pessoas ao nosso redor. E, irmãos, isso tem sido muito interessante. Aqui no Brasil, principalmente, nós vivemos um momento em que nós não temos uma perseguição assim descarada ao cristianismo. Nós temos uma perseguição assim meio sarcástica, meio velada. Então nós temos essa liberdade de dizer que somos cristãos. E é muito interessante como eu pessoalmente, tenho tido muitas experiências diferenciadas por afirmar abertamente que sou cristão. Por ser pastor, muitas vezes as pessoas me procuram, às vezes a pessoa me encontra na rua e fala: ô pastor, tudo bem e tal. Então, por eu ser pastor, essas pessoas já olham de forma diferente e eu não escondo o meu posicionamento, Então, se eu vou na farmácia, eu vou lá, chego, falo bom dia, tal, Deus abençoe e tal, e vou falando coisas sobre Deus. E foi muito interessante esses tempos atrás que eu fui na farmácia comprar um remédio, e aí na farmácia a atendente estava conversando com um outro funcionário da farmácia sobre Deus e estava evangelizando aquele outro funcionário. E aí quando eu cheguei, eu falei assim: olha, isso daí é verdade, hein? Deus não vai te abandonar, Deus cuidou de você todo esse tempo e tal. E quando eu falei isso, ela olhou para mim e falou assim: você é cristão também? Eu falei: eu sou pastor. Uau, que bênção e tal. E já começou a abrir o coração a partir do momento que eu falei que era pastor ali. E os dois começaram a conversar comigo e nós tivemos uma conversa muito gostosa. Ou seja, irmãos, nós temos grandes oportunidades de se nós carregarmos essas marcas visíveis de Cristo, mostrar para todas as pessoas que nós somos realmente cristãos verdadeiros e temos um posicionamento firme na sociedade, nós poderemos fazer a diferença na nossa sociedade, nós poderemos evangelizar, nós teremos oportunidades de falar de Jesus, de oferecer a nossa contribuição para que a sociedade mude. Claro que eu estou falando de contexto. Pode ser que você, no seu contexto, não tenha essa liberdade toda, mas aqui no Brasil e em várias regiões do mundo, nós temos essa liberdade de dizer que somos cristãos,
de carregar as marcas de Cristo visivelmente, que nós possamos carregar então essa marca de Cristo para onde nós formos, que hoje as pessoas ao olharem para nós possam ver Jesus Cristo brilhando em nós, que nós sejamos um exemplo para todas as pessoas, que nós sejamos pessoas posicionadas na sociedade. E escreve o que eu estou te dizendo. Hoje, ontem nós tivemos oportunidade de fazer o bem. Ontem Deus criou oportunidades para nós de fazer o bem. Hoje nós teremos oportunidades de ter um posicionamento, de mostrar o nosso posicionamento. Que no dia de hoje, Deus crie essas oportunidades para que nós nos mostremos como posicionados, como cristãos verdadeiros, genuínos, que vivem a palavra de Deus e que pregam a palavra de Deus, não apenas por meio da pregação, mas também por meio dos nossos atos, pelo nosso testemunho. O versículo 18 diz: Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus hoje possa encher os nossos corações de ousadia, de coragem, que o Espírito Santo flua em nós para que nós possamos ter esse posicionamento, carregar as marcas de Cristo, que Jesus Cristo brilhe em nós no dia de hoje, que nós tenhamos essa oportunidade de mostrar qual é o nosso posicionamento diante da nossa sociedade, diante das pessoas ao nosso redor. Deus vai promover essas oportunidades no dia de hoje para que eu e você, então, mostremos o nosso posicionamento para as pessoas, nosso posicionamento em Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela sua palavra. Nós queremos orar, ó Deus, pedindo que a sua graça e o seu amor inunde os nossos corações, superabunde nas nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos, no dia de hoje, ter experiências, oportunidades em que o nosso posicionamento contigo seja revelado às pessoas e este posicionamento, ó Deus, seja algo que verdadeiramente glorifique o Senhor, Pai. Que essas marcas que nós carregamos em nossos corpos, essas marcas de Cristo, possam revelar a verdadeira fé que nós temos, o verdadeiro posicionamento, e que nós tenhamos oportunidades de mostrar, de revelar as obras de transformação que o Senhor já operou nas nossas vidas. Senhor, que essas marcas que nós carregamos sejam marcas que revelem a sua glória nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer porque o Senhor preparou grandes coisas para os teus filhos e nós queremos viver a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, que nós sejamos pessoas íntegras no dia de hoje, que nós sejamos pessoas cheias do Teu Espírito Santo, cheias de ousadia, cheias de coragem, para termos esse posicionamento na nossa vida, um posicionamento na nossa vida cristã, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje. Eu peço a sua bênção sobre o nosso dia, sobre todas as nossas tarefas, nosso trabalho, o que quer que façamos, que em todas as coisas a tua glória seja resplandecida nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos e que nós possamos ser realmente esse farol que ilumina o mundo, que leva luz para todas as pessoas, que tenhamos a oportunidade hoje de mostrar o nosso posicionamento, que esse posicionamento seja algo que glorifique ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Tamo junto. Amanhã é sábado, mas nós temos devocional às 6:30 da manhã, tá bom? Nós não temos no domingo e na segunda, tá? Mas no sábado, de terça até sábado, nós fazemos então nosso devocional às 6:30 da manhã. E se você acha que convém aí, essa mensagem serve para alguém, compartilha essa mensagem, manda aí o aviãozinho para essa pessoa. Eu deixo a mensagem salva no IGTV e deixo ela também lá no YouTube. Se você
quiser o link do YouTube, é só procurar no meu canal ou também me perguntar aqui no direct que eu posso mandar para você, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo dia, até amanhã se Deus quiser e tamo junto, até!